Da nossa série Os Desafios de Ser Uma Só Carne. Eu quero iniciar com uma leitura do mesmo versículo que nós lemos ontem, ok? Nós lemos Gênesis 2, a partir do versículo 21. Nós vamos ler novamente, eu vou permanecer nesses versículos, ok? Eu vou permanecer nesses versículos para que nós possamos continuar trabalhando ao longo, né? Estamos no segundo dia, amanhã nós finalizamos esta série e nós vamos continuar meditando neste versículo. Gênesis 2, 21 diz assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, versículo 24, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E o tema da nossa série é os desafios, justamente os desafios de ser uma só carne. Ontem nós falamos a respeito do perder, né? O perder na relação, o não saber. Nós falamos do não saber, do perder, mas que esse perder também se ganha, né? Nós falamos a respeito disso, do desconhecido, o início de uma relação, o desconhecido. Nós falamos a respeito disso. Se você está chegando agora, não assistiu o primeiro dia, ela está aqui no meu Face, também no Insta, Projeto de Barro, você pode ouvir depois. Mas nós falamos um pouco disso, das dificuldades ao longo da jornada no relacionamento, né? Ao longo da jornada, as dificuldades. E as dificuldades ao longo do relacionamento, ele se dá por conta das diferenças, né? Vocês vão lembrar que nós falamos a respeito do desconhecido. Eu não conheço o outro não me conhece. Pastora Val, um beijo grande, a paz do Senhor. A todos vocês que estão entrando, uma ótima noite. Seja muito bem-vindo ao nosso segundo dia da nossa live, Os Desafios de Ser Uma Só Carne. A sua participação é muito especial. Se você puder, compartilha, faça uma sala de vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra. Amém? Então, olha só, vamos recapitular um pouquinho. As dificuldades, elas se dão a partir do momento que as diferenças começam a ficar evidentes. A partir do momento que as evidências das diferenças começam a se destacar, é aonde começa a surgir as dificuldades, né? As famosas crises, todo aquele contexto que nós sabemos aí desse desafio, desta caminhada e jornada a dois. Eu falei para vocês que hoje nós iríamos falar a respeito dos reflexos, os reflexos na relação, o meu olhar, né? O meu olhar na relação, o olhar do outro. E muitas vezes este olhar, ele pode ser fragmentado. Muitas vezes este olhar, ele pode ser parcial, limitado, fragmentado. Vocês estão me ouvindo bem? Ok? Vocês estão... Eu nem perguntei como vocês estão, eu já comecei aí falando, porque o tempo passa muito rápido.
E para que a gente não desperdice em nenhum momento, mas você pode colocar nos comentários, que você tenha liberdade de participar, pastora Kátia, pastora Roberta, beijo para vocês. Que bom que vocês estão aí ouvindo, né? Vamos pensar aqui um pouquinho a respeito disso. É isso que eu quero falar nesta noite, sobre esse olhar da relação. Quando nós temos esse olhar, esse reflexo, não um olhar completo, mas um olhar parcial. Eu trouxe aqui eu quero fazer algo aqui para vocês pensarem um pouquinho a respeito do que eu tô falando. É mais ou menos isso, ó. Eu trouxe aqui, ó, um lenço para vocês entenderem um pouquinho o que nós vamos falar a respeito desse olhar, desse reflexo desse olhar. Muitas das vezes no relacionamento nós não olhamos para o outro de uma forma completa. A nossa visão ela se dá assim, muitas vezes assim, olha, parcial. O reflexo apenas. Quando eu estou assim, a dificuldade de enxergar, ela é muito grande. Quando a minha visão eu enxergo apenas por um reflexo, isto sobrecarrega a minha visão. Eu preciso de maior esforço para enxergar. Isso se torna perigoso, porque de acordo com esta visão é parcial, apenas reflexo do que está ao meu redor, reflexo do que aquilo que eu estou vendo, reflexo do que eu estou fazendo, reagindo, isto se torna perigoso, é um território perigoso, e isso força a minha visão e me sobrecarrega. É muito difícil. Imagine você, eu estou fazendo assim para você entender, mas imagine você estar numa relação com a sua visão parcial, com a sua visão como se os seus olhos estivessem vendados e você conseguindo enxergar apenas o reflexo. É isso que eu queria passar para vocês. A dificuldade, né? Você não precisa colocar para fazer um teste. Há uma dificuldade para se enxergar. E é justamente sobre isso que nós queremos falar neste segundo dia desta live. Eu quero chamar esta visão parcial, esta visão fragmentada, nós vamos chamar como comportamentos que nós vamos desenvolvendo na relação. E eu vou dar um nome, eu vou chamar de munições para o fracasso. Isso mesmo, esses comportamentos que nós desenvolvemos por conta, lembre-se, da visão parcial, do reflexo apenas da relação, ela me leva a comportamentos que são munições para o fracasso. Então eu quero falar com bastante calma nessa noite, porque isso é muito importante. Nós vamos chamar aí desses comportamentos de munições para o fracasso. E é isso que eu quero falar nesta noite. Você pode se identificar em algum momento, você pode lembrar alguma situação no decorrer dessa live, e você pode vir à sua memória. Então, que o Senhor, Ele possa trabalhar no nosso coração, que Ele possa visitar os seus sentimentos, que o Senhor Jesus venha visitar os seus sentimentos. Lembre que nós falamos ontem, é Ele que nos conhece por inteiro, é Ele que nos conhece em nossa totalidade. Pai, em nome do Senhor Jesus, através do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa trabalhar em cada casal, em cada lar, em cada vida, em cada homem e mulher que está participando desta programação. O Senhor conhece toda e qualquer necessidade. Então eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Então vamos falar desta visão parcial. Lembra que eu coloquei aqui para trazer simbolicamente para vocês o reflexo daquilo que eu estou enxergando. Eu não estou enxergando com clareza, eu tenho apenas um reflexo, e isto vai gerar comportamentos que serão munições para o fracasso. E a primeira delas, nós vamos falar um pouquinho de cada uma. Primeira desta munição, que
nós precisamos estar atentos. Primeiro, os sentimentos mascarados. Os sentimentos mascarados. Sentimento de raiva, sentimento de mágoa, sentimento de solidão. Muitos relacionamentos, um parceiro ou a parceira se sobrecarregam. Eles se sentem como só eles estivessem fazendo. Eles se sentem em solidão, eles se sentem sozinhos. Sozinhos para cuidar dos filhos, sozinhos em relação à casa, sozinhos em relação aos problemas, às dificuldades, à realidade do casal, né? A realidade às vezes até financeira, econômica. E muitos casais dentro do relacionamento, eles se sentem sozinhos, e a solidão, ela é um sentimento que nesse contexto, preste atenção, nós estamos falando dentro deste contexto, desta visão parcial de reflexo que eu tenho, né? Eu não consigo enxergar com clareza, e uma dessas munições para o fracasso são sentimentos mascarados, aquela raiva contida. Eu não quero demonstrar, mas dentro de mim há uma raiva, há uma mágoa que não foi tratada, há uma raiva que ela não foi também tratada, e esses sentimentos mascarados, eles vão se acumulando, eles geram discussões, e isso vai causando um distanciamento no relacionamento. Isso causa um distanciamento, aqueles sentimentos que eles estão ali, você faz de tudo para que eles não existam, mas eles estão dentro de você, dentro do parceiro, né? Quando dizemos algo que na verdade queríamos dizer outra coisa. Já fez isso? Será que alguma vez você já fez isso? Cláudia Maurício, minha querida linda, um beijo. Beijo pra você aí, essa turma linda aí que eu amo tanto de Natal, Rio Grande do Norte, a minha irmã. Todos vocês aí, uma boa noite. É muito especial ter vocês conosco. Vamos pensar aqui nesses sentimentos que nós, quando nós falamos, você já passou por isso? Já falou algo que você queria dizer outra coisa, mas aí você não tem coragem de falar o que precisa, por medo de falar a verdade, medo da reação do outro, e por conta desse medo, você muitas das vezes fala algo quando na verdade você queria falar outra coisa, né? Então esses sentimentos são sentimentos mascarados. Você demonstra uma coisa, mas o sentimento que pulsam dentro de você, eles podem estar gerando outras coisas. E olha, acredite, uma situação que não é resolvida, ela causa outras situações que causarão danos até muitas das vezes maiores. Então, cada situação ela precisa ser resolvida, ela precisa ser apresentada, ela precisa ser discutida. Eu não estou falando discussão, de gritaria, porque ninguém consegue ouvir a base de grito. Sabia disso? Olha, eu acho que um dos maiores desafios para a mulher é silenciar quando ela deseja falar, quando ela quer despejar em cima do marido e ela não consegue se conter. Eu acho que isso é uma das dificuldades da mulher. E uma das dificuldades do homem é de ouvir. Eu não estou falando de ouvir com os ouvidos, maridos abençoados que estão aí participando, mas ouvir com o coração. Eles ouvem, mas não ouvem com o coração, e eles não conseguem se envolver naquilo que eles ouvem. E a mulher, o excesso que muitas das vezes ela fala e ela despeja, né? Ela despeja diante do marido. Então, muitas das vezes são aquelas famosas indiretas. Sabe aquelas indiretas no relacionamento? Você tá por aqui e aí você começa a jogar indireta, né? Para o seu esposo, para sua esposa, para o seu parceiro. Você começa a jogar indireta, começa a fazer aquele tanto faz. Não negligencie isso. Isso são sentimentos mascarados que trazem um distanciamento na relação. E justamente nesses sentimentos mascarados é aonde o inimigo, o nosso adversário, como a Bíblia diz, ele toma partido, ok? A palavra de Deus diz que o diabo, o inimigo, ele é ladrão, e ladrão aproveita oportunidades. Então, quando nós permitimos que sentimentos mascarados, não tratados,
permaneçam em nós, nós estamos dando legalidade para que o inimigo tire proveito e tome partido nesta relação. Amém? Por isso é tão necessário, é muito necessário o tratar as nossas emoções, tratar as nossas feridas. Nós não podemos nos esconder atrás de uma espiritualidade. Nós não podemos. Muitas pessoas que estão nos assistindo que são cristãs, outras que são de outras religiões, mas independente de qual religião você seja, nós não podemos nos esconder por trás de uma espiritualidade. Nós precisamos verdadeiramente pedir ajuda a Deus, nos voltar a Ele para sermos tratados em áreas da nossa vida. Muitas são expostas, outras não. Quando a pessoa olha para você, ela não conhece as suas dores, ela não conhece a sua história. Então esses sentimentos mascarados, eles vão tomando forma, eles vão causando distanciamento na relação. Então nós não podemos ter medo de falar a verdade, né? Outra munição, para quem está entrando agora, nós estamos falando das munições para o fracasso no relacionamento. Outra munição, o silêncio como punição. Quantos casais usam o silêncio como uma ferramenta de punição para o outro? Olha, o silêncio que eu estou falando é diferente quando você está nervosa, quando você está sobrecarregada e o outro quer discutir algo, o outro quer falar sobre algo e você pede, olha, agora eu não posso, agora eu não vou falar, eu vou me acalmar e depois nós conversamos. Isso é uma resposta justa. Nesse momento eu não tenho condições de falar, então eu vou esperar, vou me acalmar e depois nós conversamos, porque no momento da raiva, no momento da ira, palavras saem e depois não tem como nós pegarmos aquelas palavras de volta. Então, só que eu estou me referindo dessa munição de fracasso no relacionamento é quando o outro, ele usa um silêncio para punir aquela pessoa. Por algum motivo, por alguma situação de desentendimento, então o marido ou a esposa, o parceiro ou a parceira silencia para punir o outro, né? E por conta disso, e eu quero dizer uma coisa para vocês, por trás disso, por trás desse silêncio omitido, por trás dessa de recuar e se omitir ali em silêncio, você não consegue saber o que o outro está pensando, o que está sentindo, aquele silêncio em forma de punição. Por trás disso há um medo de se expor, há uma rigidez, há uma insegurança. Quando as pessoas reagem desta forma, há uma insegurança, há uma rigidez, há um medo de se expor. Nós precisamos de flexibilidade. Quando eu penso em flexibilidade, eu consigo observar nesse pequeno elásticozinho a flexibilidade. E a flexibilidade, né? Os dois precisam ceder na relação, porque se um só, né, se estende, arrebenta. Mas quando há flexibilidade, então funciona. Eu quero dizer para você, quanto mais maturidade, ao longo da jornada, no relacionamento, no casamento, né, na convivência, quanto mais você disser, eu sou maduro, eu estou amadurecendo, mais flexibilidade você precisa ter. Quanto mais maduro nós somos, mais flexibilidade nós precisamos ter, ok? Então, vamos recapitular: sentimentos mascarados. Nós vamos chamar esses comportamentos de munição para o fracasso na relação. Sentimentos mascarados, né? Quando temos medo de dizer a verdade, o silêncio como falta ali, como punição para o outro. Agora, o próximo, as ofensas, né? As ofensas, as críticas excessivas, o abuso verbal, que lembra, por conta dos sentimentos mascarados, acumulados, que vão contaminando, são de formas progressivas e muitas das vezes sem a pessoa perceber,
ela cada vez mais, ela vai lidando e trazendo ofensas, ela vai gerando ali uma insatisfação. A insatisfação vai sendo colocada, né, no relacionamento. Então a ofensa, cuidado com a ofensa. Cuidado com a ofensa, cuidado com as palavras que na verdade parecem com outras coisas. Você lembra quando a gente diz algo pensando em outro e as ofensas ali camufladas, né? As ofensas que são camufladas no linguajar, na forma de expressão. Então tudo isso são munições para um fracasso de um relacionamento. Vamos pensar agora em mais uma munição. Os eternos insatisfeitos. Como é difícil se relacionar. A própria pessoa, quando você mesmo é um eterno insatisfeito, isso gera um mal tão grande, tanto para o outro quanto para você. O eterno insatisfeito nunca vai estar bom o suficiente, nunca está bom o suficiente. O eterno insatisfeito, ele sempre vai enxergar aquilo que falta e não aquilo que foi feito. O que falta e não o que foi feito. Ele sempre vai enxergar o defeito e não a qualidade. Então tome cuidado, porque se você está desenvolvendo um perfil de uma insatisfação, você precisa estar atento. Se você está convivendo nessa relação e há muita insatisfação, é muito importante observar. Porque quando nós estamos vinculados a uma relação de muita insatisfação, você corre o risco de cada vez se anular. Por quê? Porque o outro vai fazer de tudo para agradar. E como é uma busca incessante, isso traz uma perda de uma essência. Isso traz uma impossibilidade, né, de um convívio saudável. Enquanto um se esforça a cada dia, a cada momento, o outro vai recuando. O outro vai ali, diante da insatisfação, o outro vai recuando, né? Ele não consegue, ele não se sente à altura de produzir, de realizar, de caminhar. Então, o que acontece, pastora, nessa situação? Perde-se a leveza do relacionamento, perde-se o contentamento, perde-se a alegria, perde-se o prazer. A essência das coisas simples vão se perdendo. Então esteja atento, ok? Você não pode se anular, você não pode se anular diante da insatisfação. E você mesmo, diante da sua insatisfação, você precisa realmente ter um olhar sobre tudo isso. Amém? Outra munição que prejudica, que mina muito o relacionamento, é o ceder constantemente. Quando você cede por medo da reação, você cede o tempo todo, então você se anula da mesma forma que aquele que está junto com aquela pessoa que ela é insatisfeita o tempo todo. E olha, eu não estou aqui dizendo, é a mulher, é o homem, não. Isso é independente, né? Um pode estar assim, o outro também pode reagir assim. E tanto a insatisfação como o ceder constantemente, então você tenta se adaptar à relação, você tenta se adaptar para agradar a pessoa, o tempo todo há uma insatisfação, você tenta agradar porque o outro ele não aceita ser contrariado. Muitas das vezes a mulher que pensa ter o controle da relação não aceita ser contrariada. Lembra ontem o poema que a gente leu? O poema que quando o marido o príncipe, né, estava alegre, feliz, cheio de amor, eu te amo pra cá, eu te amo pra lá, tava tudo bem com a princesa. Quando ele discordou com ela, quando ela contrariada, e aí ela teve outra reação. Então cuidado, se você tem essa característica que as coisas precisam acontecer da forma que você planejou e você não pode ser contrariado, então o outro precisa o tempo todo estar cedendo constantemente, né? Naquela expectativa de consertar a relação, naquela expectativa para não deixar nada sair do controle, nada sair errado. Mas isso é impossível.
Isso é impossível, porque a cada momento nas nossas vidas nós somos surpreendidos com coisas que saem do controle. Nós não temos o controle. Deus, o controle pertence a Deus. Nós não temos, nós podemos planejar, nós podemos nos organizar, mas sempre alguma coisa vai sair do controle. Então, eu estou falando essa relação hoje, eu separei esse dia para falar com muita clareza, para que você se observe, e você se observe qual talvez dessas características a qual você de repente esteja no seu relacionamento, da pessoa, do seu esposo, da sua esposa. Então esse ceder constante, né? Eu vou dar um jeito, eu não posso, o outro não pode ser contrariado. Essa tensão o tempo todo, ela gera um desgaste, né? É perigoso. E muitos acabam cedendo, e isso acaba, quando cede em tudo, isso acaba deixando a sua própria personalidade, né? É como se você deixasse de lado a sua própria personalidade, conforme você vai cedendo à exigência do outro. Lembre que eu falei ontem, se você não assistiu o primeiro dia da nossa live, a nossa live foi ontem, o primeiro dia. Nós falamos da questão homem e mulher, o não conhecer, uma relação que ela se inicia no início da caminhada, do desconhecido. Então, isto é um trabalhar junto, né? Não adianta um apenas querer. E é desafiador, é muito desafiador, é algo contínuo. Por isso que a cada dia eu preciso desenvolver essa flexibilidade. Eu preciso ceder, o outro precisa ceder. Um não pode apenas se submeter às exigências do outro, ok? Vocês estão entendendo? Vocês não estão colocando nada no comentário? Como que vocês estão aí? Me fala como vocês estão aí absorvendo, né? Tudo isso. Como vocês estão absorvendo tudo isso? Meu esposo acabou de chegar, já abriu a porta aqui várias vezes, né? E chegou do trabalho. Essa semana eu brinquei com ele, eu falei assim, olha, essa semana você está... como que é que eu falei pra ele? Muito mal-humorado. Eu falei pra ele, você está muito mal-humorado essa semana. E aí eu brinquei com ele, eu falei assim, porque dia 12, amanhã é dia dos namorados. Ei, pessoal, olha só, amanhã é dia dos namorados. Dia 13 é o meu aniversário e dia 14 é o nosso aniversário de casamento. Então eu falei pra ele, já sei, porque essa semana você iniciou essa semana mal-humorada, pra não ter que me dar presente, né? Pra não ter que comprar presente pra mim. Os shoppings reabriram aí. E no fim nós acabamos dando boas risadas. Todo relacionamento, nós estamos há 25 anos juntos, entre namoro, casamento, moramos um tempo junto, todo esse tempo sempre foi desafiador. Passamos muitos momentos difíceis, muitas situações difíceis, mas eu olho hoje para as nossas dificuldades, e as nossas dificuldades, elas nos trouxeram até aqui. As nossas dificuldades como casal nos trouxeram até esse momento. Então, lembra que eu falei ontem para vocês, nenhum relacionamento é livre de dificuldades, nenhum relacionamento é livre de desafios, né? De diferenças, né? Quando começa as diferenças aparecer, onde começam os contritos, os conflitos, mas não são as dificuldades que vão trazer o fracasso, mas como nós vamos lidar com elas. Nós falamos isso ontem, ok? Mais uma munição aí, mais uma munição para o fracasso, é o que nós estamos falando. O egoísmo. O egoísmo é uma munição para o fracasso. O egoísmo, sabe, aquela obsessão pelo controle do outro. O obsessão do controle do outro, né? Isso emina qualquer relacionamento. Olha que bacana aí, muitos casais dizendo aí, estamos assistindo aqui, a Rodrigo falando, anotando tudinho, Dani falando, assistindo a live aqui em casal. Olha que lindo, que bacana. É isso mesmo, é esse crescimento junto, né? É esse olhar nos olhos, é enfrentar juntos, né? O desconhecido, lembrando que eu não o conheço, ele não me conhece, mas o Senhor nos conhece. E voltando aqui para essa munição que é o egoísmo,
Isso é uma arma terrível, porque o egoísta ele só olha para ele mesmo. O egoísta ele só enxerga ele só enxerga que ele está sofrendo, que a dificuldade é com ele, que ele tem os problemas maiores, né? Que é ele que está carregando o fardo. Então o egoísta ele não consegue perceber que mesmo o outro lado da relação, eles também está sendo afetado. Quando um sofre no relacionamento, os dois sofrem. Quando um está bem, os dois estão bem, né? Porque um ali passa e transmite para o outro. Então o egoísta ele traz para ele como só ele tivesse problema, como se o problema dele, só o problema dele fosse terrível, né? Às vezes maridos que passam o dia todo fora trabalhando e ele muitas vezes acha que o problema dele estar na rua, no trabalho é mais difícil do que a esposa que de repente ficou em casa, ou vice-versa, ou por diferenças de emprego, de cargos, né? A sua vida é mais fácil, a minha vida é terrível, cuido da casa, cuido dos filhos, cuido disso, cuido daquilo. Não podemos ser egoístas, né? Não podemos ser egoístas, precisamos dividir as nossas cargas, nós precisamos dividir e precisamos ter um olhar com generosidade para o outro. Às vezes aquilo que é fácil para mim não é fácil para o outro, e aquilo que às vezes é fácil para o outro não é para mim. Cada um tem o seu limite, né? Cada um tem a sua energia, a sua disponibilidade. Outra munição: o ciúme excessivo. Ei, preste atenção. Isso aqui é muito, muito sério. O ciúme excessivo. Sabe aquele ciúme excessivo, mas que ele é mascarado por amor, por cuidado? Preste atenção. Isso é muito sério. O ciúme, ele precisa ser tratado como tudo isso que nós falamos. Cada área precisa ser tratada. E os ciúmes não é diferente. Os ciúmes, essa obsessão, não é negociável. E escute, por trás desses ciúmes... Quer vir falar, meu bem? Por trás desses ciúmes há uma manifestação de falta de confiança. Preste atenção, eu vou repetir. Nesse quadro de ciúmes mascarado por amor, por trás deste ciúme há uma manifestação de falta de confiança no outro, não em você mesmo. Então escute, homem, mulher, esse seu ciúmes excessivo, por trás disso há uma manifestação de uma falta de confiança, não no outro. Parece que é no outro, né? Mas não é. Em você mesmo. Em você mesmo. E isso precisa ser tratado. Muitas das vezes no aconselhamento, nós percebemos quantas vezes na relação, pessoas por conta de um ciúmes compulsivo, mascarado por amor, ele vai trazendo a pessoa para o lado dele e vai moldando essa pessoa conforme o outro deseja. Isso é muito sério. Isso é muito sério porque, na verdade, é uma carga, é um fardo que vai sendo transferido para o outro, aquilo que, na verdade, pertence a você. A insegurança que pertence a você, que não está sendo tratada, não foi tratada, ela está sendo lançada sobre o outro. E essa pressão por conta desses ciúmes, que vai gerando tantas outras coisas, esse relacionamento, ele começa a desmoronar. E muitas coisas, até mesmo coisas gravíssimas, podem acontecer, ou até mesmo pessoas vão se retraindo. Já conheceu alguém assim? Já passou por essa situação que por conta de um ciúmes excessivo, você foi recuando, deixou de fazer o que fazia, deixou de gostar daquilo que você gostava, deixou de ser quem você era. E o mais interessante nesse tipo de relação é que a pessoa deixa de ser quem ela é e passa a ser a pessoa que o outro deseja.
Só que é muito perigoso isso, sabe por quê? Porque a pessoa, quando ela no início do relacionamento, ela justamente foi despertada pelo interesse, pela uma paixão, pela uma expectativa, como nós falamos ontem, por uma curiosidade, justamente por aquela pessoa que você é. Pelo seu jeito, pela sua maneira. O outro foi despertado por quem você é. E nessa relação desse ciúmes abusivo, o outro vai tornando esse parceiro, essa parceira, na versão que ele deseja, na versão dele mesmo. E chega um momento que ele não se importa mais, porque a pessoa se tornou a versão que ele deseja e não a pessoa que ele realmente se apaixonou, a pessoa que ela era ou que ele era. Então, os ciúmes, o egoísmo, né? Essa versão de amor, de cuidado, né? Isto, quantas coisas, quantas barbaridades acontecem em nome do amor. Pensem comigo, vocês. Quantas barbaridades acontecem em nome do amor? Quantas situações terríveis acontecem em nome do amor? E isto não é verdade. Não é esse tipo de amor, ok? Nós precisamos trabalhar e manter a nossa essência. Nós precisamos acreditar que da mesma forma no relacionamento que eu estou disposta a olhar para mim, né? Primeiro aceitar a minha humanidade, aceitar a minha limitação, aceitar as minhas falhas e automaticamente o outro também, né? Lembra, não uma perfeição como nós lemos ontem no poema. E é tão interessante que quando nós olhamos para toda essa munição, nós vamos dar esse nome para que você depois eu quero que você fique pensando. Nós já estamos chegando aí a 40 minutos da nossa live, né? Passa muito rápido. E hoje, né, eu vou finalizar aqui e hoje eu quero que você pense nisto. Depois, se você pegou da metade, assista essa live, esse vídeo do início. Nós falamos a respeito do reflexo, da visão, né? Não ser clara, ser ali fragmentada. E eu vou desenvolvendo, por conta esta visão fragmentada, eu vou desenvolvendo comportamentos que eu chamei nesta noite, né? Nesta live, sobre as munições do fracasso na relação. Ok? Então, se você pegou apenas alguns no final, volte, assista novamente com calma. Se você assistiu sozinho, quer assistir com seu parceiro, assista novamente, para que você observe se você se identifica. Será que você se identifica nos sentimentos mascarados, na raiva disfarçada, na mágoa que está ali encoberta, né? Na mágoa que não te deixa expressar, não te deixa perdoar? Será que você está tendo um sentimento mascarado desse sentimento de isolamento, solidão? Você sabia que há uma pesquisa muito recente agora, uma pesquisa que o número de divórcios aumentou devido ao confinamento por conta da pandemia, onde os casais não conseguiram ali estar convivendo em tempo integral. Então eu te pergunto, essas relações, elas estavam bem e de repente no confinamento elas desandaram? Não. Pelo contrário, são coisas que já vêm acontecendo, são coisas que já vêm à flor da pele, são coisas que já vêm sem ser tratada. A pior coisa é quando um empurra a culpa para o outro, a culpa é do outro, porque quando você pensa que a culpa é do outro, você não se abre para ouvir. Quando você pensa apenas que a culpa é do outro, você se fecha e você não se abre para a verdade. Você não se abre para receber a cura. Não é só apenas a culpa é do outro. Numa relação não é a culpa do outro, né? É os dois, ok? Então, será que você está silenciando na punição? Quando você fica aí com raiva, quando você é contrariado, quando você não aceita que as coisas saiam do teu controle, você pune o seu parceiro, a sua parceira com o silêncio e você fica rígido, né? Por trás disso, há uma rigidez. Será que você ofende? Mulher, cuidado com as palavras. Uma vez lançada, não volta atrás. Homens, né?
Geralmente homens ali, eles ficam no silêncio, a mulher lança ofensa, lança palavras críticas, né? Elogie mais, critique menos e elogie mais. Não seja insatisfeito, não, pelo contrário, seja grato, desenvolva a gratidão. A gratidão faz bem, a gratidão gera saúde espiritual, saúde emocional. A gratidão alegra o coração de Deus. A gratidão, ela te liberta de muitas coisas. Então não seja insatisfeito, seja grato, enxergue as coisas com um olhar diferente. Não ceda constantemente, não é tudo que você tem que falar sim. Não, há um limite, e esse limite precisa ser exposto tanto para o homem quanto para a mulher, né? Não com briga, não com gritaria, mas em amor, em harmonia. Você dizer para o outro o quanto aquilo não te faz bem. Você dizer para o outro até onde você está disposto a ir, porque aquilo não te faz bem. Eu quero finalizar hoje contando a respeito de algo que aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu já falei isso em palestras para casais, em aconselhamento para relacionamentos. Eu coloquei o nome Copo Quebrado, né? É uma história minha, uma história que isso eu nunca vou esquecer. Foi algo muito, muito importante. Talvez você já me ouviu falando sobre isso. E eu quero encerrar com essa história, né? Eu estava, há alguns anos atrás, eu estava na pia. Não, eu estava na cozinha. E de costa para a pia, eu estava ali organizando algumas coisas. De costa para a pia, e o meu filho veio, o Marcos Maurício veio para pegar um copo na pia, e ali teve um barulho, ele bateu aquele copo, só que imediatamente ele falou: mãe, eu não quebrei o copo. E eu falei: não, tudo bem, eu não estava nem prestando atenção naquilo. E eu continuei fazendo os meus afazeres, e ele encheu o copo de água, né? O copo, como o filtro é ligado à pia, então teve aquele impacto do copo na torneira e no filtro. E ele falou: não, mãe, não quebrou, e correu pro quarto. Eu falei: não, tudo bem, nem tô preocupada com isso. E eu continuei de costa. E aí o Senhor falou pra mim assim: olhe pra dentro da pia, o copo foi quebrado. E aí eu tomei aquele susto. E eu falei: Senhor, como assim? E aí eu me voltei. Foi tão forte isso que eu me voltei. Quando eu olhei pra dentro da pia, estava um copo quebrado. Preste atenção, não o copo que levou a pancada, mas o outro copo que estava perto daquele que levou a pancada. E aí eu chamei meu filho e falei assim: filho, vem cá, o copo quebrou. Ele falou: não, mãe, de jeito nenhum, olha o copo na minha mão, o copo não quebrou. Eu falei: não, o que está na sua mão era um copo resistente, mas o outro, que era um copo mais frágil, havia se quebrado. O que você quer dizer com isso, pastora? Às vezes, os efeitos dessas munições, os efeitos desses sentimentos mascarados, talvez aparentemente não esteja causando efeito em você por ser um pouco mais resistente, tanto quanto pode estar causando na pessoa que está do seu lado. Talvez no seu esposo, na sua esposa, nos seus filhos, eu não sei. Mas eu quero que você reflita essa noite. Eu quero que você reflita nesta noite. Será que os impactos da vida, será que os impactos do relacionamento não têm aparentemente feito mal a você, mas têm despedaçado sentimentos e corações que estão do seu lado? Será que, como nós falamos ontem, você está disposto a ceder? Você está disposto a perder? Porque na relação nós perdemos, mas também nós ganhamos. E esse crescimento precisa ser a dois. Então eu encerro aqui com essa história, o copo quebrado, para que você pense, para que você reflita. Analise quais dessas munições talvez você tenha usado como fuga, né? Como desculpa. E pense um pouco. Eu sempre falo isso. Se você depois quiser fazer perguntas, tirar dúvida, compartilhar, faça isso. Amanhã nós estaremos de volta. Amanhã é o nosso encerramento da nossa live, os desafios de ser uma só carne. Amanhã nós vamos estar falando qual é a nossa parte, o que nós podemos fazer, né? Para mudar, para tentar mudar. Tem coisas que eu consigo, que eu vou dar conta, mas nem tudo eu vou dar conta, né?
Isso é uma verdade que dói, porque nós achamos que temos o controle, isto é um engano, e nós achamos que vamos dar conta de tudo. Ei, você não vai dar conta de tudo, tá? Você não vai. Tem coisas que você vai ter que lidar de forma diferente. Então amanhã nós vamos trazer esse fechamento, quais são as mudanças que eu posso aplicar, quais são as formas que eu posso intensificar esse relacionamento, quais são as formas que eu posso, trazer, essa comunicação para esse relacionamento. Eu espero vocês, amém? Divulguem essa live, compartilhe também nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ser alcançadas. O Senhor tem nos dado aí esta oportunidade, desse momento tão especial para nós dividirmos. Se você tiver algo que deseja compartilhar, fique à vontade também em colocar aí nos comentários. Após as lives eu ouço cada comentário, e que você possa desfrutar de uma noite abençoada, de uma noite agradável. Eu encerro falando mais uma vez como ontem. Não é para você ouvir esta live e procurar um culpado e apontar para o outro. Não. O olhar primeiro para você, o olhar para si mesmo, O olhar para você, o olhar para a sua dificuldade, o olhar para a sua necessidade. Você não vai conseguir levar para o outro aquilo que você não tem nem para você, aquilo que nós não temos nem para nós mesmos. Como nós conseguimos passar isso para o outro, amém? Eu quero orar, eu quero agradecer por essa noite. Amanhã eu tenho uma surpresa aí para vocês, Dia dos Namorados, amanhã eu tenho uma surpresa para vocês. Eu espero todos vocês, ok? Amanhã aí para nós finalizarmos esse tempo tão gostoso, Eu quero mandar um beijo para a pastora Ritinha. A pastora Ritinha tem divulgado aí essa live, de tantas pessoas, eu não consigo citar, não tem como eu citar os nomes, mas a cada um de vocês, a minha gratidão por cada um de vocês que tem divulgado, que tem, para que outras pessoas possam ser alcançadas, Nós todos estamos aqui para aprender. Irmã Benê, um beijo grande para você, Deus abençoe. Olha, vamos orar, vamos agradecer. Pai, eu te louvo em nome do Senhor Jesus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, diante das dificuldades, das adversidades. Pai, numa jornada 2, as diferenças, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria e que as diferenças venham nos mover para crescimento e fortalecimento em uma relação saudável, não uma relação abusiva, não uma relação de distorção, de abuso. Pai, em nome do Senhor Jesus, que vidas sejam alcançadas, que corações sejam visitados nesta noite, que onde estiver ressentimento, amargura, Pai, que venha a tua luz, haja luz sobre esses corações feridos, que haja luz de Cristo Jesus sobre os seus sentimentos, as suas emoções. Quantas vezes são bombardeados nas suas emoções, em sua mente, sejam visitados através do Espírito Santo, da luz que brilha, a luz que é Cristo Jesus. Pai, que a tua luz venha sobre cada lar, sobre cada casal representado, homens e mulheres representadas, Senhor, nesta live, nesta programação, e aqueles que estarão assistindo posteriormente. Que a tua graça, que a tua misericórdia, Pai, que a alegria do Senhor penetre nos corações, e que o amor de Cristo Jesus, que preenche as lacunas do coração humano, possa preencher as lacunas do teu coração, homem, as lacunas do teu coração, mulher, nesta noite. É o meu desejo, é o meu pedido, em nome de Jesus, amém? Beijo grande, Deus abençoe, uma ótima noite, espero vocês até amanhã. Fiquem na paz do Senhor Jesus.